Bem, pessoal, então agora para a gente fechar o tema venda com reserva de domínio. Eu tenho 3 coisinhas para falar com vocês. Primeira coisa, artigo 525 do Código Civil. Diz lá o legislador: o vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial. Ou seja, tanto na hipótese de optar pela simples cobrança da dívida remanescente, tanto na hipótese de optar pela recuperação da coisa para a posterior venda judicial, antes de ajuizar a demanda escolhida, o vendedor obrigatoriamente deverá constituir em mora o comprador. Seja através do protesto do título. Que título? Do contrato de compra e venda com reserva de domínio. O contrato é um título translativo da propriedade, ou através de uma interpelação judicial, de uma notificação judicial. E aqui a jurisprudência flexibiliza e permite que essa constituição em mora seja feita também extrajudicialmente, desde que através de um instrumento que garante a ciência inequívoca pelo comprador. Ou seja, pode ser uma notificação expedida pelo cartório de notas, uma notificação extrajudicial, pode ser uma carta registrada, contanto que exista lá a assinatura do comprador, no sentido de que recebeu a correspondência, ou seja, qualquer meio efetivo de notificação do comprador. E por que a lei exige essa prévia constituição em mora? Porque como ela assegura ao vendedor credor a alternativa de cobrança ou de recuperação da coisa, ela, por outro lado, também o obriga a cientificar o comprador, que vai ser réu da futuração, independentemente da natureza dela, do caminho que vai ser escolhido pelo vendedor caso o inadimplemento persista. Ou seja, o vendedor, antes de ajuizar a ação, ele tem que notificar o comprador de que ele está com as prestações atrasadas e que, se elas não forem saldadas num prazo exíguo, ele vai propor a ação de cobrança ou a ação de recuperação da coisa. Isso tem que ficar claro para o comprador, que é devedor das prestações. O comprador precisa ficar ciente do caminho que será percorrido pelo vendedor credor diante do inadimplemento das prestações vencidas e vincendas. Tudo bem? Segunda coisa. Nós estudamos já anteriormente, já falamos a respeito daquela regra da res perit domino. Né? A coisa perece para o dono. Né? Como regra, se o bem cuja propriedade é do indivíduo A vem a perecer em mãos de B, C ou D em virtude de um evento fortuito ou de força maior, ou seja, sem culpa daquele que está exercendo momentaneamente poder sobre o bem, o prejuízo é suportado pelo proprietário. Né? Então, por exemplo, se eu empresto um livro para um amigo, estou celebrando com ele um contrato de comodato. Esse amigo tem 30 dias para me devolver o livro. Lá pelo 10º dia, acontece um evento de enchente. A água toma conta da casa dele.
e faz com que o livro desapareça ou que o livro fique completamente danificado, eu não poderei cobrar desse meu amigo comodatário do bem o prejuízo. Porque, embora a coisa tenha perecido sob seu poder, ele em nada contribuiu para que isso acontecesse. Foi uma situação de força maior. Ou, por exemplo, se esse meu amigo é assaltado com o livro, né, e vem a perdê-lo, eu não poderei cobrar dele o valor do livro. Lógico, se ele quiser me reembolsar o valor, ótimo, mas eu não poderei cobrar, porque, embora a coisa tenha perecido em mãos dele, se deu por um evento fortuito. Certo? Essa é a regra. A coisa perece para o dono no caso de infortúnios. O dono suporta o prejuízo no caso de infortúnios. Transplantando essas ideias para o nosso assunto, a venda com reserva de domínio. Imaginem que eu fui lá na Casas Bahia e comprei lá o televisor que eu tanto almejava. Fiz um carnezão lá de 24 vezes, né, crediário. Ok, levei o televisor para casa, venho pagando com esforço as prestações, mas acontece que lá, passado um ano, né, eu com a posse do televisor, cai essa chuva descomunal, o meu imóvel, que fica numa rua em declínio, acaba sendo inundado e a televisão, consequentemente, vai para o saco. De quem é o prejuízo nesse caso? Aplicando-se a regra geral que diz que a coisa perece para o dono, o prejuízo seria das Casas Bahia. Ou seja, ela perderia a garantia dela e eu, como não mais estaria exercendo a posse sobre a coisa, ficaria desobrigado do pagamento das prestações seguintes. Evidentemente que isso não é justo e, portanto, aqui nós temos uma exceção à regra geral. Porque nesse caso da venda com reserva de domínio, o vendedor, como não está sob o poder da coisa e ainda, né, tem dinheiro a receber, né, arcaria com um prejuízo absoluto numa situação em que nada pôde ou teve como fazer para impedir o infortúnio. Por isso, o artigo 524 diz o seguinte: a transferência de propriedade ao comprador dá-se no momento em que o preço esteja integralmente pago. E agora o que interessa. Todavia, sublinhe, pelos riscos da coisa responde o comprador, a partir de quando lhe foi entregue. Ou seja, aqui nós temos uma exceção explícita ao princípio de que a coisa perece para o dono. Aqui, a coisa perecerá para o possuidor a título precário, que tem a expectativa de se tornar dono com o pagamento das prestações faltantes. Resumindo do ponto de vista prático, se a coisa vier a perecer ou se danificar por força de um infortúnio, o comprador não estará desobrigado ao pagamento das prestações restantes. Ele suporta o prejuízo. Certo? E por último, artigo 522 do Código Civil. Diz o seguinte: a cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros. Aqui nós temos uma exceção, né, à característica não solene, informal dos contratos de compra e venda. Se as partes optarem por uma venda com reserva de domínio, obrigatoriamente
contrato terá que ser estipulado por escrito e deverá ser registrado no domicílio do comprador, no cartório de títulos e documentos do domicílio do comprador, para poder valer contra terceiros. Então, duas coisas importantes. Não existe venda com reserva de domínio celebrada oralmente, verbalmente. É necessário que o contrato de compra e venda, nesse caso, seja celebrado por escrito, sob pena de nulidade. E aí, nulidade da venda com reserva de domínio, ou seja, a alienação celebrada verbalmente tem a sua vigência normal. Por exemplo, celebrei a venda do meu carro de boca com um amigo com pagamento previsto em 10 prestações. É um contrato de compra e venda a crédito, de trato sucessivo, feito de maneira informal, perfeitamente válido. Agora, se eu quiser que esse contrato tenha uma cláusula de venda com reserva de domínio, se eu quiser que a própria coisa sirva como garantia do recebimento do preço, o contrato tem que ser formalizado por escrito. E se eu quiser que esse contrato valha contra terceiros, eu tenho que registrá-lo no cartório de títulos e documentos. Qual a necessidade, qual é a vantagem de se registrar o contrato para que ele possa valer contra terceiros? Muito simples. Vamos imaginar que o comprador também tenha contraído outras dívidas aí com outras pessoas e que ele esteja devendo efetivamente para essas pessoas, e uma delas resolve entrar com uma execução de título extrajudicial, um cheque que foi passado e voltou pelo comprador. Muito bem. O único bem que ele encontra, o único direito que ele encontra passível de ser penhorado é o direito da expectativa, o direito expectativo à propriedade da coisa adquirida pela reserva de domínio. Ou, mesmo ele encontrando um outro bem, por exemplo, o sujeito tem uma moto lá, uma moto que não tem nenhuma restrição. Ele penhora a venda. Ele penhora a moto. Se eu tiver um contrato registrado assegurando venda com reserva de domínio, eu tenho preferência no recebimento do meu crédito. Eu sou credor preferencial, porque eu tenho uma garantia real sobre o meu devedor. Então, esse cidadão que está executando o cheque é um credor comum, quirografário, sem garantia. Eu não. Eu tenho garantia. Eu tenho uma venda com reserva de domínio. O bem objeto do negócio é garantia de que eu vou receber o preço. Então, sendo um credor com garantia, eu sou um credor privilegiado. Para isso vale o registro. Se não tiver registro, não tenho privilégio nenhum. Eu só posso exigir essa garantia do meu próprio devedor. Tá certo? Espero que tenha ficado tudo claro. Dúvidas, eu estou à disposição. Não hesitem. Terminamos por aqui hoje porque acabamos nos estendendo muito. Na próxima aula, vamos falar sobre o contrato estimatório, o contrato de troca ou permuta, que é muito rápido, e seguramente já iniciar, pelo menos, a introdução do contrato de doação. Tá certo? Um abraço a todos aí.